Bom dia, vamos começar mais um vídeo. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos como potência agrícola. Já começamos a falar sobre os Estados Unidos no vídeo anterior e vamos continuar neste vídeo. Mas antes, eu queria lembrá-los que nós vamos utilizar este canal, durante algum tempo ainda. Portanto, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, para você ficar recebendo as notificações. Também clique lá no sininho, porque nós vamos utilizar esse canal ainda diversas vezes, assim pretendemos. Então vamos lá, Estados Unidos, potência agrícola. Estados Unidos, economia contemporânea. Então, desde o New Deal, que foi aquele plano econômico que nós falamos na videoaula anterior, que recuperou os Estados Unidos após a Grande Depressão, que teve início em 1929, o New Deal recuperou a economia dos Estados Unidos e fez isso tão rápido quanto os Estados Unidos entraram na crise. Desde então, vale ressaltar que os Estados Unidos não tiveram mais qualquer outra crise de grande porte. Mantém-se, portanto, no topo, na hegemonia da economia mundial. Então, desde os anos 30 até os dias de hoje, que os Estados Unidos mantêm a marca de maior economia do mundo. E nós temos aí um país, que tem crescido muito nos últimos anos, que é a China, que é uma ameaça a essa hegemonia econômica. Então nós temos aí na tela uma imagem dos dois presidentes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, em um encontro, se eu não me engano, na Argentina, no ano de 2019, onde eles estão discutindo aí as suas pautas comerciais. Então, hoje, os Estados Unidos e a China, eles são países com grande animosidade diplomática. Nós estamos vivendo em plena guerra comercial, nós estamos vivenciando isso, já que uma crise envolvendo duas potências econômicas desse porte, essa crise não vai afetar só os Estados Unidos ou só a China, vai afetar o mundo inteiro. Na verdade, o prejuízo ele tem sido crescente, não só para ambas as nações, mas para vários outros países do mundo, e é uma crise que ainda não tem data para acabar. E nós não podemos esquecer que no atual contexto que nós estamos vivendo, da pandemia da Covid-19, que causa o coronavírus, nós temos então um novo capítulo nessa disputa entre Estados Unidos e China, já que o presidente Donald Trump a todo momento lembra que o vírus surgiu na China. E aí você tem uma série de desdobramentos que nós não vamos abordar aqui, mas que vale a pena você pesquisar. Então hoje nós temos aí a China como uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos no quesito economia. É certo que a China deve ultrapassar os Estados Unidos. O que não se sabe é quando. E o presidente norte-americano, Donald Trump, ele tenta então atrasar isso a todo momento. E como foi que começou essa guerra comercial? Na verdade, há cerca de 2 anos, a moeda chinesa teve uma forte desvalorização e essa desvalorização tornou o produto chinês mais atrativo. O produto chinês ele invadiu mais ainda os mercados mundiais. Já era um produto que estava presente no mundo todo, mas com a desvalorização da moeda, ele pôde ganhar mais competitividade. E o presidente Donald Trump, atento que estava à produção industrial do seu próprio país, ele criou uma sobretaxação nas tarifas alfandegárias. O que é a tarifa alfandegária? É aquela tarifa que o produto ele passa a sofrer, ele passa a ser taxado ao entrar na fronteira do país. Produto importado, quando ele entra na fronteira, ele sofre então uma taxa que é chamada de taxa alfandegária. E o que o Donald Trump fez foi reajustar em valores elevadíssimos, que chegaram até a 50%, aliás, até a 25%, mas que ele disse que poderia subir mais ainda, como ferro, como alumínio, como vários outros produtos que foram sobretaxados
com o intuito de dificultar o ingresso desses produtos no mercado americano, facilitando assim, estimulando assim a produção industrial da indústria dos Estados Unidos. Então foi uma medida ousada, mas uma medida protecionista. Então vamos lá. Estados Unidos, economia contemporânea. Então, o PIB dos Estados Unidos, né, ou seja, o Produto Interno Bruto, a produção de riquezas na indústria, no comércio, na prestação de serviços. O PIB nos Estados Unidos em 2015 era de 17,9 trilhões de dólares. Esse PIB ele representava 25% da economia mundial. Um quarto da economia do planeta concentrada nos Estados Unidos. Então, você vê que não é pouca coisa. Terceiro maior exportador, depois da China e da Alemanha. Maior importador mundial. De 2015 a 2019, o PIB dos Estados Unidos cresceu um pouco mais de 2% ao ano, 2, alguma coisa, entre 2% e 3% foi a taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos de 2015 a 2019. O PIB de 2020 ainda não foi fechado, mas já divulgaram uma parcial do primeiro trimestre, também com crescimento na faixa dos 2 e pouco por cento. Então você vê que é uma economia que é a maior economia do mundo e que não para de crescer. Potência agrícola. Então, juntamente com a China, compartilha a situação de maiores potências agrícolas mundiais. Os dois países, né, China e Estados Unidos, são as duas maiores potências agrícolas. Os Estados Unidos, vale ressaltar que eles têm um privilégio, assim como a China também tem, mas os Estados Unidos nós vamos ter aí grande extensão de terras. Né? Nós sabemos que os Estados Unidos é um país que tem um dos maiores territórios do mundo, então essa grande extensão de terras, com vários tipos de solos que são propícios para vários tipos de culturas agrícolas. Nós temos uma grande variedade climática que também propicia uma variada produção agrícola. Nós temos também tecnologia avançada, tecnologia de ponta. Os Estados Unidos investem pesado na questão da indústria voltado para o setor agrícola e também para todos os outros setores. Nós temos os subsídios governamentais que o governo fornece a agricultores. O que é esse subsídio? Investimentos, né, que o governo faz no setor. Então, nós temos aqui o exemplo, a laranja, que é produzida na Flórida. Né? Essas laranjas, essa produção de laranja, ela tem uma medida protecionista do governo dos Estados Unidos, que fornece subsídios para o produtor de laranja da Flórida, com o intuito de fazer frente à laranja que vem, aliás, que chega, né, oriunda do Brasil. O Brasil é o maior exportador de laranjas do mundo. E os Estados Unidos são um dos maiores exportadores de laranja do mundo, mas não chegam assim tão perto do Brasil. Então eles oferecem barreiras, medidas protecionistas com o intuito de dificultar o ingresso da laranja brasileira nos Estados Unidos e, consequentemente, facilitar a venda, né, da laranja estadunidense. E aí, como é que isso funciona? Se o governo dos Estados Unidos ele injeta um valor considerável naquela produção de laranja da Flórida, o produtor, então, vai ter um custo menor para a produção de laranja. Portanto, ele vai ter um lucro maior. É nesse sentido que a medida protecionista ela tem o seu sentido, o seu fundamento. E aí nós temos também a mecanização, né, em sintonia com a indústria. Quando você fala mecanização, obviamente você está falando de uso de máquinas, né, máquinas modernas, máquinas pesadas, que é uma das características da agricultura, não só dos Estados Unidos, mas de vários outros lugares do mundo, inclusive do Brasil. Então, a mecanização em sintonia com a indústria fabricando e fornecendo maquinários, implementos agrícolas voltados especificamente para a realidade dos Estados Unidos.
Nós temos também a adoção das sementes transgênicas, que são sementes modificadas geneticamente. Possivelmente você já viu esse assunto na disciplina biologia. Então, é uma manipulação do código genético das sementes, visando dar a essas sementes características que elas não tinham. Resistência à seca, resistência a determinadas pragas, adição de determinada vitamina que originalmente aquela semente não tinha. Então, as sementes transgênicas, né, elas são utilizadas pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro para aumentar a produção agrícola, né? Nós temos também ainda a questão dos belts, que são cinturões agrícolas espalhados por todo o território dos Estados Unidos, cada cinturão agrícola com uma cultura específica para aquele tipo de solo, para aquele tipo de clima, para aquela realidade. Então vamos falar agora sobre esses belts. Então os belts são zonas definidas de acordo com características climáticas e do solo, né? Como eu já falei há pouco tempo. Utilizam a rede hidrográfica para escoamento da produção, o que amplia os lucros, né? Então os Estados Unidos eles têm essa particularidade, né? Eles utilizam a seu favor, utilizam para escoamento da sua produção toda a sua rede hidrográfica. E aqui nós temos dois exemplos muito clássicos, muito bons, muito conhecidos, que são os rios Mississippi e também Missouri, que são dois rios da planície central dos Estados Unidos que ajudam a escoar a produção agrícola. E você tem aí uma foto, né, de várias balsas, né, descendo o rio Mississippi com a produção agrícola dos produtores rurais ao longo do leito do rio. Então, é um importante meio de transporte desses grãos. O Brasil também utiliza esse método no Rio São Francisco, por exemplo, mas não é nada que se compare ao que os Estados Unidos fazem, né? E isso vai baratear também o custo da produção, elevando assim os lucros, aumentando a competitividade. Belts agrícolas mais conhecidos. Nós temos vários belts muito conhecidos, vários cinturões que merecem destaque. Nós temos então o Corn Belt, que é a produção de milho. O milho nos Estados Unidos é a base para muitos produtos, inclusive o álcool etanol. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho, certo? Esse milho também é utilizado para a produção de ração, que é utilizada, por sua vez, na alimentação dos rebanhos dos Estados Unidos, né? Mas a atenção maior que nós vamos dar agora para o milho é que lá nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o milho é utilizado como base para a produção do álcool combustível, que é o álcool etanol. E qual é a polêmica que há em torno disso? É que o milho é um alimento. Então, quando você utiliza um alimento para produzir um combustível e não para alimentar a população, você tem aí então uma polêmica pronta. Diga-se de passagem que os Estados Unidos têm programas de auxílio a países pobres da África, por exemplo, né, onde eles mandam o excedente agrícola, onde eles mandam ajudas financeiras. Mesmo assim, não estão livres da polêmica, né, de destinar a maior parte da sua produção de milho para a produção do álcool etanol. Então, tem essa particularidade aí. Aí nós temos também Cotton Belt, que é a produção de algodão. É uma produção tradicional nos Estados Unidos, né? Se você já tiver assistido a filmes como 12 Anos de Escravidão, como Amistad, que são dois filmes clássicos muito bons e que eu inclusive indico, você vai ver nessas duas obras cinematográficas a produção de algodão sendo retratada, né? Porque são filmes de época. Então, é uma produção já tradicional nos Estados Unidos, não começou nas últimas décadas, isso vem de muito tempo atrás, né? Mas hoje esse mercado do algodão está em crise nos Estados Unidos, mais uma vez por conta da China. Então você tem
produtos têxteis chineses que entram nos Estados Unidos com um preço muito competitivo, e isso vai prejudicar a produção nacional. Então, o algodão ele é cultivado ao sul dos Estados Unidos, né? Também nós temos no sul a laranja, já falamos dela anteriormente. Temos também o arroz. E aí nós vamos então para o Wheat Belt, né? Que é o trigo. O trigo, os Estados Unidos têm a segunda maior produção mundial e nós temos lá uma particularidade climática, porque o trigo ele é produzido mais ao norte, né, do país. Então você tem uma faixa de terras, né, onde você tem aí o cinturão do trigo, né, onde você vai ter a produção do trigo de primavera ao norte, né, devido às condições climáticas, já é muito próximo do Canadá, frio muito rigoroso. E você vai ter o trigo de inverno produzido mais ao centro-sul. Então, é uma particularidade, você vai ter 6 meses de produção de trigo no decorrer de um ano, mas para isso você tem essa alternância de acordo com o momento climático de cada um desses dois locais. E a China é o maior produtor de trigo do mundo, certo? E os Estados Unidos, o maior exportador de trigo. Belts associados à pecuária, né? Então, quando a gente fala dos belts agrícolas, nós não estamos falando só da agricultura, a gente inclui também a questão da pecuária, a agropecuária. Os Estados Unidos eles têm os dois setores entrelaçados, né? Até porque, como falamos há pouco, o milho, que é uma produção agrícola, é utilizado como ração, ou seja, é uma interação que existe entre a agricultura e a pecuária, portanto, nós não podemos deixar de abordá-la. Nós temos o Dairy Belt, que é o cinturão do laticínio, né? Nós temos aí, sempre que a gente fala, isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, vale para outros países também. Quando você tem uma pecuária leiteira, essa pecuária ela é uma pecuária intensiva, ou seja, o gado é criado confinado, né, para facilitar a ordenha das vacas, para que esse leite possa ser totalmente aproveitado, para que ele já esteja ali no local onde ele deverá ser utilizado. E a pecuária extensiva é quando o gado é criado solto, né? A pecuária extensiva ela é mais voltada para a questão do corte, né? Da exploração da sua carne e do couro. E a pecuária intensiva é mais voltada geralmente para a produção de leite e seus derivados. Então, no Dairy Belt, que é o cinturão do leite, né, do laticínio, nós vamos ter então uma pecuária intensiva, obviamente, né, no norte e nordeste do país. Né? Lá também existe a produção de hortifruti e granjeiros, né? Verduras, hortaliças, ovos, tudo isso aí que também entra na produção agropecuária lá do Dairy Belt. Ranching Belt, pecuária extensiva, né? O gado de corte. No meio oeste, né? Onde você tem, inclusive, isso sendo retratado em filmes. Quando você assiste um filme do Velho Oeste, um filme de Bang Bang, você está vendo ali nada mais, nada menos que a conquista do Oeste. Né? E a conquista do Oeste ela aconteceu, inclusive, com a criação dos rebanhos bovinos. Por isso que lá hoje ainda é a região que tradicionalmente tem essa vocação aí econômica. Né? Os Estados Unidos têm o segundo maior rebanho de gado do mundo, o maior rebanho é do Brasil, né? E nós temos ainda o Green Belt, que é o cinturão verde, produção de gêneros básicos para consumo interno ao redor de grandes aglomerados urbanos. Então, você tem aí, ao redor das grandes metrópoles norte-americanas, você vai ter os chamados Green Belts, que são cinturões verdes para a produção, para consumo dessas pessoas. Não é voltado para exportação, e sim para consumo interno.
E aí nós temos ainda, dentro desse contexto da produção agrícola dos Estados Unidos, grandes indústrias, né, como a Bunge, como a Monsanto, né, e como tantas outras que são indústrias do setor agrícola, que têm grandes monoculturas de diversas culturas diferentes, né, espalhadas pelas suas áreas, onde elas vão produzir vários alimentos derivados, né, alimentos que têm como base essa cultura, né? Então, as maiores indústrias do setor alimentício são também indústrias dos Estados Unidos, e isso não pode ser desprezado. Então, gente, basicamente era isso que nós tínhamos para falar hoje sobre a questão da força da agricultura dos Estados Unidos. Teremos ainda outros vídeos falando sobre xenofobia, sobre a formação da sociedade dos Estados Unidos, mas por hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.